Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje eu vou falar sobre um tema muito específico. Eu acho que tudo que eu falo aqui é um pouco do que eu vivi, um pouco do que eu passei, um pouco do meu testemunho que eu quero compartilhar com vocês e um pouco dos meus pensamentos e das minhas ideias também, voltado para o lado cristão. Então, o que eu queria falar aqui, quando a gente comete um pecado, quando a gente vive em Cristo, a gente acaba tropeçando, caindo e cometendo um pecado, isso não quer dizer que a gente tá condenado porque a gente pecou depois de se tornar um cristão, depois de conhecer Cristo. Nós nos afastamos de Deus por conta do pecado, mas quando a gente é cristão, o pecado já não faz parte de nós. Apesar de a gente pecar, cometer erros, o pecado não é o que nós somos mais. A gente não faz mais parte do pecado. A gente faz parte com Cristo. Só que você deve estar pensando, assim como eu penso, toda vez que você erra em algum ponto da sua vida, comete algum pecado, seja ele mínimo ou grande, você acha que aquilo te afastou de Deus para sempre. E aí você, ao invés de orar, buscar a Deus, buscar a palavra, você acaba indo se afastando cada vez mais. Para de orar, para de buscar a Deus e parece que o pecado vai tomando cada vez mais conta de você, né? Isso já aconteceu comigo, às vezes acontece, mas eu percebi que quando a gente comete um pecado, Deus não quer que a gente se afaste dele. Na verdade, Deus quer que a gente se aproxime dele. Porque eu acho que nas nossas fraquezas é onde Deus se mostra verdadeiramente na nossa vida. Nos dá apoio, nos dá a fortificação, nos une a Ele, entendeu? Então, você pode achar que, por exemplo, quando você peca, que Deus se distanciou de você, mas não, na verdade é você que está se distanciando de Deus. E isso faz com que você fique mais aberto a cometer novos pecados, a pecar mais naquele mesmo ponto, porque você se acha sujo, incorreto, um pecador, e ao invés de você orar, buscar a Deus, tentar se aproximar de Deus, pedir misericórdia e perdão, você se afasta de Deus por conta da sua vergonha, da vergonha que você tem de ter feito aquilo sendo cristão, de ter pecado. E isso faz parte mesmo, né? A gente sente vergonha, né, de ter pecado na presença de Deus, de ter cometido mais uma vez um pecado, ter tropeçado pelo caminho, mas o fato é que isso não pode afastar a gente de Deus, não pode deixar que isso leve a gente para longe de Deus. Na verdade, a gente tem que se aproximar de Deus pedindo misericórdia e graça para que Ele nos dê força e nos puxe daquele tropeço, para que a gente continue firme e corretos no caminho. Não quer dizer que a gente vai pecar, mas isso também não quer dizer que só por você achar que Deus vai levantar você, ou que o Deus está com você mesmo, você pecando, que você deve pecar novamente. Então, aquela mesma história que tem na Bíblia, que quando as pessoas elas pecavam, elas já iam com um cordeiro lá para fazer o sacrifício para pagar seus pecados. Então as pessoas cometiam um pecado sabendo que depois do sacrifício do cordeiro eles teriam seus pecados pagos, mas na verdade não é assim que funciona, porque chega uma hora que fala, né, depois que você conheceu a Cristo e entendeu o sacrifício dele, Jesus Cristo não pode ser crucificado novamente para pagar seus pecados. Então, você tem que fazer o máximo que você puder, se fixar e firmar em Jesus Cristo para não cometer aqueles pecados novamente. E se, obviamente, você pecou, de alguma forma, você pecou e você acha que não tem mais salvação, por quê? Porque você já conhece a Cristo, o que eu recomendo para você é a oração. Fica firme em Jesus Cristo, pede misericórdia, pede para Ele te mostrar onde você está errando, pede para Ele te dar força, para Ele te dar uma forma de você sair daquilo por conta, entendeu? Então, Jesus com certeza vai atender você, vai mostrar para você o caminho e vai estar sempre com você. Então, é dito aqui na Bíblia também que Deus ele se mostra presente, nos fortalece nas nossas provas,
nos nossos pecados, nas nossas dificuldades. Então, Jesus está com a gente, ou a gente às vezes é afligido por problemas, por erros que a gente acha que isso afasta Deus da gente, mas a gente se afasta de Deus. E por que isso acontece? Para que, na verdade, a gente faça o oposto. Isso acontece para que a gente se aproxime de Deus, para que a gente veja o quanto nós somos irrelevantes, impotentes, e a gente não tem condição de nos salvar, que a gente não tem força de fazer as coisas por conta própria. Então, a única forma da gente escapar disso e a gente parar com o pecado e a gente entender o caminho que a gente quer tomar é Jesus Cristo. Então, é a gente seguir firme na caminhada, sabendo que, mantendo na nossa vista, a nossa cabeça, a nossa visão totalmente em Cristo, porque a gente sabe que esse é o único caminho, a verdade e a vida. Então, esse vídeo foi um pouco mais curto que os outros, espero que vocês tenham gostado. Se você foi afligido por um pecado recentemente, você se afastou de Jesus Cristo, esse vídeo é para você principalmente, porque é difícil mesmo, o caminho não é fácil, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai cometer pecados, nossa mente às vezes trabalha a milhão e a gente fala uma coisa que a gente não quer, a gente faz uma coisa que a gente não gostaria de ter feito, mas a gente faz. Mas para a gente se livrar disso é só a gente se fixando em Deus e Jesus Cristo. Então, segue em frente, cabeça para cima, olha para Jesus Cristo e se mantenha no caminho firme e forte, que tudo isso vai se resolver com o tempo. Então, oração e a leitura da Bíblia vai te ajudar a entender quais são os caminhos que Deus tem na sua vida. Eu acho que assim, se você está se deixando afastar de Deus por conta dos seus pecados, não faça isso. Se aproxime de Deus, peça perdão e misericórdia, que Ele vai te ouvir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tem alguma pergunta, gostaria de trazer algum assunto específico aqui para esse vídeo, deixe aqui nos comentários. Espero te ver no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de comentar, de curtir, e até o próximo vídeo e tchau!